palavra do Senhor mais uma vez. Agora, livro Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 12. Pela permissão divina, nós encerraremos esse capítulo hoje, versos 46 a 50. Mateus 12. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós vamos orar mais uma vez. Nós cantamos agora, Senhor: Tu és o Rei da glória. E que glória maior do que quando o Senhor é revelado em nosso meio, por meio da pregação da Tua palavra. Nós vamos passar, Senhor Deus, uma semana inteira sem essa grande alegria de ouvirmos a Tua voz publicamente pregada pelo ministro da Tua palavra, Senhor. Não nos deixa perder um segundo sequer. Não deixa o nosso pensamento se desviar. Aquieta o nosso coração. Aquieta, Senhor Deus, o coração dos jovens, das crianças e dos adultos, Senhor. Para que haja um só som nesse lugar. A voz do Senhor. E que ela seja clara, nítida e confortante. Apesar das debilidades daqueles que te ouvem e daquele que é usado para falar as tuas palavras. Ajuda-nos, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito para que possamos ouvir o Senhor da glória falando em nosso meio. Amém. Certamente não há lugar mais confortável para estar, mais prazeroso para viver do que no meio da sua família. Você chegar na casa dos seus pais e ter alegria, e você ter ali um momento de descontração, de viver no meio daqueles que têm uma ligação de sangue, que Deus lhe concedeu essa alegria. Que bom é ter paz em casa, paz na família. A família é uma dádiva do Senhor. Deus, Ele entregou, Ele nos deu como presente a família. E existem muitos tipos de família. Famílias que conseguem viver essa realidade e famílias que têm dificuldade maior de viver essa paz. E muito do que tem se contribuído com essa falta de paz na nossa casa vem dos conceitos mundanos que têm entrado no nosso lar, da maneira de pensar, da forma de reagir, a falta de paciência, falta de sabedoria do nosso falar, que vai minando a família, que vai destruindo a nossa casa. E então, o mundo que traz esse conceito maligno, né, onde na família não há mais quem manda e quem obedece, não há mais a relação de amor, de paciência, de perseverança, de renúncia. Então, o mundo que implanta tudo isso na nossa casa é o mesmo mundo depois que vai tentar resolver o problema. Veja, o problema é criado por conta da nossa natureza pecaminosa, que é
Mas aí você cria um termo novo. Agora é a família disfuncional. E aí você vai tentar resolver o problema da família disfuncional. É uma família que perdeu a função, que não tem mais aquela estrutura. Como é que ele vai organizar? Não é no sentido bíblico, de você restaurar toda aquela estrutura hierárquica da família. O contrário, é você quebrar todos esses conceitos e dizer que na família o que vale é o amor. E aí, amor no sentido mundano, tudo vale. Mas na família de Deus não é assim. Mas na família do povo de Deus, isso não pode acontecer. Porque o nosso padrão de família é o próprio Deus. Ora, como é que Deus se revela? Deus é Pai. E Deus se revela como Filho. Na eternidade santa, na eternidade onde a Trindade Santíssima convivia em família. É um grande erro alguém pensar que Deus criou todas as coisas porque Ele queria simplesmente se relacionar, né? E aí vai se criar uma falsa concepção daquilo que é chamado de solidão de Deus. Deus estava lá só, Ele estava lá sem ter o que fazer, ele sozinho, ainda Ele vai criar uma família. Não, Ele vivia numa família. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Então, quando Ele cria para que essa família ela tenha a própria família eterna como padrão. Então, como é que eu vou aprender a ser pai? Eu aprendo com Deus. Como é que eu vou aprender a liderar? Eu aprendo com Deus. Como é que eu vou aprender a ser filho? Eu olho para Cristo e vejo como é que Ele é filho. Então, todo o nosso referencial de família deve partir desse ponto. A família augusta, santa, ela vai ser o padrão para a minha casa. E quando há um problema na minha casa, eu não vou resolver com aqueles que trouxeram o problema para a minha casa. Eu vou trazer a palavra de Deus. Eu vou trazer o conceito bíblico de família para tratar da minha casa. É justamente aqui um dos pontos onde está se revelando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele agora vai falar sobre a família. Veja, muitas famílias têm problema. Ele está falando aqui de uma família de outro sentido. Uma família mais gloriosa. Uma família que é restaurada e que é chamada família de Deus. Em outros pontos, família da aliança. A inserção que Mateus faz no seu evangelho para tratar desse tema é fantástica. Né? Porque ele acabou de tratar, acabou de descrever, de narrar um discurso do Senhor Jesus Cristo num embate com escribas e fariseus. Aqueles que diziam que eram da família de Deus, que eram filhos de Abraão, eles estão sendo desmascarados, porque chegaram a apontar ao Senhor, dizer que o Senhor era filho de Satanás, que ele expelia demônios com o poder dos demônios. E Cristo, ponto a ponto, está desfazendo esse erro. E ele chega agora num momento da narrativa que ele vai inserir uma história que provavelmente não está cronologicamente organizada aqui, mas Mateus tem uma intenção para nos mostrar isso. Que nem mesmo, veja só, nem mesmo a oposição dos escribas e fariseus calaram a boca do Senhor. Todo tipo de oposição, todo tipo de pressão. E veja como é que o texto começa falando, no verso 46. Falava ainda Jesus ao povo. Aqui é maravilhoso quando você lê, por exemplo, Matthew Henry falando sobre esse início, essa pequena frase. Ele diz assim: veja como o Senhor é, em meio a tantas pressões, e que o chamavam de filho do demônio, e que o acusavam de quebrar o quarto mandamento, e diziam que os seus discípulos faziam o mesmo. Todo tipo de tribulação. E o texto começa dizendo assim: ele não cessava de falar. Não é que Jesus não se incomodava, não é que nada abalava no sentido do coração dele não se entristecer. Ele
ele era também humano. Nada fez com que Cristo parasse de ensinar a família de Deus como viver. Então ele continuava ensinando. As oposições vinham de todos os lados, mas Cristo não parava de pregar. É impossível passar por um ponto como esse e não parar um pouco para refletir sobre a nossa vida. Quantas pessoas, né, que se dizem crentes no Senhor, servos de Deus, homens de fé, e por uma ocasião na vida, por uma grande pressão, começam a fraquejar na fé. Então vem uma tribulação e vem outra, e a pessoa, em vez de se apegar mais ao Senhor, ela vai se afastando mais de Deus. E ao invés de ter mais prazer nas coisas de Deus, ela vai saindo de perto do Senhor. A nossa vida corrida, os nossos muitos problemas, os nossos compromissos, nada disso naturalmente vai lhe fazer se aproximar do Senhor. É muito mais fácil que as nossas pressões nos afastem de Deus. Mas o aprendizado inicial aqui com o Senhor é que nada disso abalava nesse sentido de parar. Ele não cessava de ensinar as verdades do Evangelho. E nós devemos ser animados por isso. As pressões não vão diminuir, os compromissos não vão diminuir, mas ai de você se diminuir o seu interesse pelas coisas de Deus por conta das pressões do mundo. Numa visão mais otimista, numa visão mais bíblica, numa visão mais próxima do próprio Senhor Jesus Cristo, a nossa tribulação deveria nos aproximar do Senhor. Não naturalmente, mas por um esforço da nossa alma. Tiago diz assim, porque a tribulação, porque a aprovação, quando aprovada, ela gera perseverança, ela gera fé, ela gera crescimento espiritual. Então que as nossas tribulações tenham esse sentido de nos aproximar de Deus e não de tirar o nosso tempo do Senhor, de tirar o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor, de oração com o Senhor, porque a tribulação ela só vai encerrar no dia quando o Senhor quiser nos levar. E aqui parece, irmãos, que o grau da tribulação do Senhor não vai diminuindo, ele vai apertando cada vez mais, ele vai subindo cada vez mais. Ele está dentro de uma casa, veja só, como é que nós sabemos disso? O verso 47 diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Você tem aqui um ambiente fora e um ambiente dentro. Então Jesus estava dentro e a família fora. Mas ainda não dá para você identificar que lugar é esse. Veja agora capítulo 13, que é a sequência desse texto. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Então ele está em casa, ele está dentro de casa, cercado de uma multidão de discípulos que o apertavam, e que ouviam aquele embate entre Cristo, os escribas e fariseus, dentro de casa. E lá fora chega a família. E é interessante, irmãos, porque o texto é claro. Ele não apenas fala da casa, mas fala quem estava fora da casa. O texto diz assim: tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Agora no verso 48, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E no verso 49, eis minha mãe e meus irmãos. Então há insistência no narrador dizer que Jesus tinha uma família, e uma família completa. Ele já foi apresentado o pai, José, lá no capítulo 1. Provavelmente José não é mais citado aqui, porque Deus já havia recolhido ele à glória. Então agora sobrou a mãe e os irmãos do Senhor Jesus Cristo. E aqui fica uma grande interrogação a respeito de uma doutrina romana. Porque diz a Igreja Católica Romana que Maria, ela de um
um dogma da própria igreja é que ela se manteve perpetuamente virgem. Veja só, para um leitor comum ele já vai ver que é uma contradição. Mas nós vamos aqui desfazer esse erro para depois entendermos um pouco mais sobre a família do Senhor em outro sentido. Em primeiro lugar, como é que é defendido esse dogma da perpétua virgindade de Maria? Dizem assim os romanos: Maria, ela teve, né, em José, o seu segundo casamento. José teve o segundo casamento com Maria. Então José já tinha uma família anterior. E o sentido da palavra irmãos aqui não é simplesmente irmão de sangue, mas é irmão ou da fé ou primo. Gramaticalmente é possível que seja verdade, é verdade. Se você ler, por exemplo, Atos 22, verso 1, quando o apóstolo Paulo vai começar o discurso, ele diz assim: pais e irmãos, escutai. A que ele está se referindo ali? Os pais, ou seja, as autoridades da sinagoga, e os irmãos, aqueles que tinham o mesmo nível, né, aqueles que faziam parte da congregação. As autoridades, pais, porque é assim que o quinto mandamento nos ensina a tratar as autoridades, pai e mãe. E em segundo lugar, os irmãos. E ali não é o irmão de sangue, mas é o irmão na fé. Existe também essa possibilidade. Mas vamos continuar pensando nesse assunto. Veja, se o outro argumento que corrobora esse primeiro é verdadeiro, então nós temos um problema sério. Porque se José tem em Maria o segundo casamento, logo, e esses são seus irmãos, logo, José já teve um primogênito. José teve um primogênito no primeiro casamento. Jesus não é o primeiro filho de José. Aí o problema é sério. Porque você começa o livro de Mateus tratando de Jesus como filho de Abraão, filho de Davi. Para quê? É uma genealogia. Aí nem genealogia você vai perceber que Jesus é filho de Davi, descendente de Davi. Ou seja, como ele era o primogênito da casa, quem herdaria o trono seria o filho de José, Jesus Cristo. Mas se José tinha um filho anterior, logo Jesus tomou o trono por usurpação. E aí você entra com um problema agora com Filipenses, porque Paulo, escrevendo a igreja de Filipe, diz: ele não é Deus, ele não é rei, ele não é Senhor por usurpação. Então cai aqui esse argumento romano a respeito da virgindade perpétua. Porque se José tinha um primeiro casamento, logo Cristo não era o primogênito. Em segundo lugar, esse dogma ele é levantado quando se diz o seguinte: Maria, ela tinha uma irmã que tinha exatamente o mesmo nome. Veja só, você tem duas irmãs com o mesmo nome. Em qualquer lugar do mundo, quem levantar um argumento desse, ele é digno até de ironia, mas se levanta, né? Maria tem uma irmã do mesmo nome. Mas veja o que é que o texto da palavra de Deus diz em Mateus capítulo 1, que destrói mais uma vez o raciocínio romano. Verso 24 do capítulo 1. Diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Aí, detalhe: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja como Mateus é detalhista. José, depois de ouvir a palavra do anjo, ele disse: não, eu vou receber a mulher. Ela está concebendo um filho porque é obra de Deus. Ele se junta àquela mulher. Ele se junta em aliança de casamento, mas não consuma o ato sexual. Por isso que ele diz assim: não a conheceu. Essa é uma expressão de suavização desse ato. Mas não conheceu até, ou enquanto ela não deu à luz um filho. Por que José não poderia conhecer Maria enquanto ela não desse à luz um filho? Mas é lógico, porque o anjo acabou
é que esse filho era obra do Senhor. Então não seria por geração ordinária, mas seria por geração extraordinária. O Espírito Santo de Deus concebeu esse filho no ventre de Maria. Então não resta dúvida alguma. Maria, ela não conheceu José e José Maria até que Jesus nascesse. Mas quando Jesus nasceu, e aí entenda, nós estamos aqui há 2000 anos nesse texto. Você não tinha o parto cesárea. Era o parto normal. Então, no parto normal, ali, Maria perderia naturalmente a virgindade. Mas se resta ainda alguma dúvida, volte agora para Mateus capítulo 13. Na sequência da narrativa, para não deixar dúvida alguma, versos 56 e 57, diz assim, verso 55 diz: não é este o filho do carpinteiro, falando do Senhor Jesus Cristo? Não se chama a sua mãe Maria? Agora veja só, lá tem duas mães, agora duas Marias, agora ele está ligando Jesus a Maria. Não tem mais como sair disso aqui. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem imposto tudo isso? Agora, os homens que estavam contra o Senhor derrubam aqueles que continuam contra o Senhor hoje. Deus usou um ímpio para desfazer o erro de outro ímpio. Um ímpio do primeiro século, um ímpio que se levantou e se chama Igreja Romana. E aí, um contra o outro agora. A palavra de Deus, ela demonstrou o erro desse dogma. Maria foi virgem até que Jesus nasceu. Porque nós não precisamos desse dogma, né, de sustento desse dogma, para falar bem de Maria. Porque Maria foi escolhida pelo Senhor. Uma mulher santa, uma mulher piedosa, uma mulher caridosa, foi escolhida pelo Senhor. Então ela é bem-aventurada. É assim que o Evangelho diz. Mas bem-aventurada por quê? Para um propósito. Maria é tratada como um meio e não um fim. Maria tinha uma finalidade, era servir de instrumento de Deus para o nascimento do Filho de Deus. Então ela foi um meio abençoado e bem-aventurado, mas nada mais do que isso. Ela mesma não queria se insurgir contra o Senhor. Ela um dia louvou ao seu filho e disse: ele é meu redentor. Se ela fosse santa no sentido de imaculada, para que redenção? Para quem é santa e imaculada. Maria era santa no sentido que nós somos santos. Nós somos santificados no Senhor Jesus Cristo. Resolvido esse problema, nós não vamos criar outro. Porque o verso 48, voltando para Mateus 12, pode nos levar a algum equívoco na interpretação. Veja, o verso diz assim: porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí veja o problema. Como Jesus está sendo duro com a mãe dele e com os irmãos. Eles estavam lá fora, simplesmente quiseram conversar com ele, falar-lhe. Eles só queriam conversar. E Jesus dá uma resposta dessa, desnecessária, né? Parece que não é a primeira vez que Jesus é um pouco duro assim com a sua mãe. Veja, João capítulo 2. Nas bodas de Caná. Diz assim o texto: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: veja, o narrador ele tem uma maneira de trazer a história para você. Quando ele começa já com aquele personagem, provavelmente o personagem ele tem uma grande importância. E quando o personagem repetidas vezes
citado, então a importância ainda é maior. Então Maria está sendo tratada aqui como uma principal personagem dessa história. O que foi que ela fez? Havia um casamento e Maria, mãe de Jesus, estava lá. Então ele vai começar a revelar o ponto dessa narrativa. E Maria disse assim, verso 3: ele não tem mais vinho. Por que Maria está dizendo isso? A Maria só queria conversar com ele, só queria falar com ele. Não é bem assim. Porque veja qual é a resposta do Senhor. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então aqui não é grosseria gratuita, aqui há um motivo. Essa expressão, o que tenho eu contigo, é uma expressão do Antigo Testamento, o chamado hebraísmo. Você vê, por exemplo, Davi, quando alguém tenta usurpar dele o reinado, ele diz: o que tenho eu contigo? Ou seja, que autoridade você tem sobre mim? Você está tentando usurpar o meu reinado, então não faz sentido isso. Qual o ponto de Jesus aqui, falando dessa maneira com Maria? Maria, a sua posição não é essa. Se ponha novamente no seu lugar. O que é que ela faz em seguida? Veja como ela entende. Verso 5: então falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria se tocou. Aqui não é o meu campo. Ele manda e eu obedeço. Ela olha para os serventes e diz assim: o que ele fizer, o que ele mandar, faça. Quando Jesus dá esse tipo de resposta, não é dureza, não é uma maldade do coração. Ele está ensinando a mãe dele. Agora, por que ele tratou a mãe e os seus irmãos naquela outra ocasião de maneira tão dura? Abra comigo agora no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 3, e veja o texto correlato, o texto em que Marcos vai descrever aquela mesma cena. Marcos capítulo 3, verso 20. Então ele foi para casa. Veja, exatamente a mesma cena. Está em casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha só, o grande tema desse texto aqui não é outro. Jesus está revelando quem faz parte da família de Deus. Você tem os de fora e vocês têm os de dentro. Os de fora estão chamando Jesus e os de dentro estão ouvindo Jesus. E esses chamados de fora, daqueles que são sua família, revelados como mãe e irmãos, a intenção daqueles homens de fora não parece ser boa. Porque aqui no verso 21 ele diz assim: eles saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Ele está fora de si. Jesus enfrentou a oposição dos escribas. Jesus enfrentou a oposição dos fariseus. E agora, pasmem, ele enfrentou a oposição até da sua mãe e dos seus irmãos. Isso aí, peraí, passou do limite, Jesus. Aí é demais. Você está chamando até os fariseus e os escribas de filho de Satanás. Prenda esse homem. A família do Senhor começou a chamar, a dizer: não, tá bom, Jesus, assim é demais. Então o ponto aqui é isso, é fazer diferença entre os que são filhos do Senhor e os que não são filhos. Ou seja, como é composta a igreja ou a família de Deus. Em primeiro lugar, a família de Deus, ela é unida por um laço de fé e não simplesmente por um laço de sangue. Ela é unida pelo laço de fé. Voltando lá para Mateus capítulo 12, no verso 48, ele diz assim: porém ele respondeu ao que lhe trouxeram a aviso:
são meus irmãos. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e eis meus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em primeiro lugar, minha mãe e meus irmãos são aqueles que creem em mim. Nem são os de fora que estão querendo me prender, e mesmo tendo laço de sangue, não são considerados naquele momento. Veja, aqui é um exemplo, não está dizendo que Maria e que os irmãos eram ímpios, mas naquele momento de incredulidade, ele disse assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São os que creem em mim. Eles agora estão descrendo, então eles estão de fora. Mas dentro da casa, no meio daquele debate, estavam escribas e fariseus. Aí o narrador, mais uma vez, nos dá um foco. Ele traça a expressão de Jesus. Ele estendeu as mãos. Ele apontou quem é a família dele. Nem eram de fora, nem eram os escribas e fariseus, mas eram os discípulos do Senhor, que criam nas suas palavras. É difícil, irmãos, ser considerado da família de Deus, porque você precisa romper com muitos conceitos desse mundo. E muitas vezes você vai romper até com o conceito da sua própria casa, com o conceito da sua criação, com o que você passou a vida inteira ouvindo dizer que aquilo era certo. Um determinado dia, o Senhor converte o seu coração, e agora os que são da sua casa parecem não ser mais da mesma família. Porque o vínculo não é mais de sangue, agora o vínculo é de fé. E se há algum aspecto de vínculo sanguíneo, é o vínculo no sangue de Cristo. Porque essa é a verdadeira família do Senhor. E essa família do Senhor, ela é formada por essa fé. E como é que essa fé expressa ao longo da Escritura? Nós já vimos muitas vezes aqui. É a fé de Abraão. O que foi pedido a Abraão? Abraão tinha uma terra, Abraão tinha uma família. Qual era o problema da terra e da família de Abraão? O livro de Gênesis diz que a família de Abraão era uma família de homens que adoravam a deuses pagãos. O que é requerido daquele homem? Deus diz assim: deixa a tua terra e deixa a tua parentela, e vai para a terra e para o povo que eu vou te dar. Então Abraão deixa tudo e sai com o seu sobrinho, sua mãe e o pouco que ele tinha ali. A família de Abraão vai para uma terra que Deus vai mostrar. O que é que acontece nessa caminhada? Deus vai dar ali, vai gerar uma família que é a chamada família da aliança. E aqueles poucos viram uma nação que é incontável. Mas tudo começou com o princípio. Essa família era ligada pela mesma fé, que faz você deixar pai, mãe, irmão, irmã, amigo, amiga, tudo por conta dessa fé. Essa é a fé dos filhos de Abraão. Essa é a fé de Ruth, que deixa tudo e vai com Noemi morar em Israel. Teu povo é o meu povo, a tua terra é a minha terra, o teu Deus é o meu Deus. O que é que acontece com a cunhada dela que volta para os Moabitas? O texto diz assim: e voltou Orfa para sua terra e para os seus deuses. Uma deixou a terra e o seu Deus e foi para o Deus de Israel. A outra voltou para os seus deuses e para a sua terra. O que é que o Senhor exige do crente quando ele rompe esse laço? Muitas vezes é necessário romper esse laço. O que é que você já sofreu por conta de ser crente? Isso é importante você fazer essa análise. Porque se não houve nenhum sofrimento, você é um crente completamente distinto de toda a história.
algumas casas a possibilidade de uma pessoa só se converter. E aí, a própria maneira de pensar é diferente agora. Agora quando você vai falar, por exemplo, de casamento, aí uma moça crente, ela se converteu, ela fala sobre casamento em casa. Aí ela vai dizer, a mãe e o pai, olha, eu penso em namorar com uma pessoa, um moço da igreja, um homem de Deus. E durante o nosso relacionamento, nós vamos nos respeitar. E nós vamos buscar casar o quanto antes, para nos manter puros e entrar no casamento. E vamos dizer assim, você é louca. Mas você tem que cuidar, você está ficando radical demais. E aí, o outro rapaz, ele se converteu. Então, a família dele, no dia do Senhor, diz assim, vamos viajar no dia do Senhor. Aí você já fica com o coração apertado. Onde é que eu vou cultuar o Senhor? Eu vou deixar minha igreja. Então, há uma família, determinada família, um costume de todo domingo você almoçar fora. E você aprendeu do Senhor que não é o dia para isso, que você não deve promover o trabalho nesse dia. E você fica naquele conflito. E agora? Eu não sou chefe da minha casa. Como é que eu vou resolver isso? É um conflito natural da família de Deus com o mundo. É inevitável esse confronto. Porque o que nos une é a fé. O que nos divide do mundo é justamente aquilo que provém da fé. Em primeiro lugar, a família de Deus ficou claramente reconhecida. Ela é reconhecida, primeiro, pelos laços de fé. Mas não só isso. Além de termos a mesma fé, nós temos também o mesmo objetivo. Veja, versos 49 e 50 do capítulo 12. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qual é o fundamento agora dessa família? O primeiro aspecto, ela é ligada pela mesma fé, mas agora é dito, ela tem o mesmo objetivo. Quem é minha mãe e meus irmãos? Cristo responde: aquele que tem o mesmo objetivo, fazer a vontade do Senhor. Nesse quesito é necessário que nós primeiro fujamos do erro, para não dizer assim, para entrar na família de Deus, eu preciso guardar toda a lei do Senhor, toda a vontade de Deus. Não é isso que Cristo está ensinando. Você faz parte da família de Deus e por isso você tem prazer em fazer a vontade do Senhor. O Círculo de Fé da nossa igreja, eles expõem esse tema, especificamente a pergunta 77 do Catecismo Maior do Westminster, diz assim: veja só, porque você tem a diferenciação entre justificação e santificação, né? Você não vai entrar na família de Deus para ser justificado, mas porque você foi justificado, você busca a vontade do Senhor para viver bem na família do Senhor. Então o Círculo de Fé diz assim: em que difere a justificação da santificação? Preste atenção. Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas diferem nisto. Veja, em que? Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para o exercício. Ontem, na reunião dos homens, nós falamos um pouco sobre esse aspecto. Você tem justificação e você tem santificação, e as duas estão juntas. É assim que o nosso ciclo de fé começa a tratar. Só que uma é distinta da outra, porque na justificação, esse ato é um ato onde eu sou passivo, ou seja, eu não ajo, é Deus agindo em mim. Deus age em mim e Ele declara-me justo pela justiça de Cristo. Então, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós agora somos da família de Deus. O que me faz entrar na família de Deus não é a santificação, mas
a justificação, onde Deus, Ele imputa sobre mim a sua justiça. Agora, o que é santificação? Veja, na justificação o pecado é perdoado, eu sou justificado. Na santificação, ele é subjugado. A justificação, liberta a todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus. Veja, na justificação, quando você é declarado justo diante de Deus, acontece num ato jurídico. De uma vez por todos os crentes no Senhor Jesus Cristo são justos. É de uma vez por todas. Isso não acontece em gradação maior e menor. Todos, a uma, são declarados justos. Mas e na santificação? Isto perfeitamente nessa vida, de modo que ele nunca mais cai na condenação. Esta, veja agora, não é igual em todos os crentes a santificação. E nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Ou seja, aquela é perfeita em todos, já nessa vida, a justificação. Mas a santificação não é igual em todos. Ela está em gradações diferentes, dependendo da minha disponibilidade em buscar a santificação. E em ninguém ela é perfeita. Então, se a santificação não é perfeita em ninguém, então eu posso tranquilamente dizer que o que Cristo estava me ensinando lá no texto de Mateus 12, não é que eu vou cumprir completamente a lei do Senhor, agora eu vou ser da família de Deus, mas é o contrário, porque Ele me colocou na família, agora eu tenho vontade, desejo de cumprir todo o conselho de Deus. João capta muito fortemente essa verdade, quando traçando lá nas suas primeiras linhas do seu Evangelho, ele diz assim: e a todos os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos. Veja, eles não se fizeram, mas eles foram feitos filhos de Deus. Então nós não nos fazemos filhos de Deus, Ele nos faz filhos de Deus pela justificação. Agora, adotado nessa família, agora eu faço parte dessa casa. Qual é o meu papel nessa casa? O que é que eu faço na família de Deus? Hoje de manhã nós já vimos um pouco sobre isso, né? Como é que eu vou trabalhar na família de Deus? A família de Deus é também descrita como um corpo. Então nesse corpo ninguém para. Todos os membros estão ativamente trabalhando. E um daquele corpo é levantado para pregar, ele é um pastor. Você tem outro que é levantado para governar e disciplinar. Você tem os presbíteros. Você tem outros que são levantados para exercer misericórdia. E todos os demais também ativamente participam da Igreja de Cristo. Há uma imagem do pastor John Stott. Ele falava muito bem sobre esse quesito, né? Ele diz assim: a igreja, ela não é um ônibus que vai o pastor na frente dirigindo e todo mundo atrás dormindo. Não funciona assim na igreja. Não é um ônibus com o pastor na frente e todo mundo atrás, de perna para cima, sem fazer nada. A igreja, muito pelo contrário, é um lugar onde todos trabalham. Todos vão exercer os seus talentos para a glória do Senhor. John Owen, quando fala sobre esse assunto também, ele segue na mesma linha, né? E ele diz assim: não faz sentido que alguém fique parado na igreja do Senhor. Então ele diz assim: muito provavelmente aquele dom e aquele talento que Deus lhe deu para que você, na sua vida comum, você possa ganhar o seu mantimento. Esse talento que Deus lhe deu vai ser o mesmo talento que Ele vai desenvolver na igreja como um talento espiritual. Não é assim. Esse puritano tinha certeza do que estava falando. Alguém tem facilidade com o instrumento, então ele toca na igreja do Senhor. O outro tem facilidade com a administração, e muitos eles se dispõem. Um, quando é contador, eu vou ser o contador da igreja. Eu vou fazer isso aqui para a igreja do Senhor. E o outro vai se dispondo. Aquele que é da área de saúde
E essa família é a maior ligação que você tem. Compare. Seus amigos do mundo, que são muito amigos seus, amigos desde a sua infância, você não deve simplesmente se separar deles porque você se converteu. Mas certamente, naturalmente, vai haver uma certa distanciação. Você não vai ter mais aquele contato tão próximo, porque muita coisa agora é diferente. Há uma maneira de pensar diferente. Então você acaba se separando um pouco e você vai criando novos amigos. Então, no sentido de você deixar pai, mãe, irmão, irmã e amigos, não é que você vai perder, mas você vai ganhar outros amigos. E agora, seus amigos do mundo continuam sendo seus amigos, mas é em outro patamar. A ligação mais forte que eu tenho são com os irmãos da igreja. No livro de Provérbios diz assim: há amigos mais chegados do que irmãos. Essa segunda parte do provérbio é muito conhecida, mas muita gente não conhece a primeira parte, que diz assim: muitas amizades destroem, muitas amizades levam para longe de Deus. Aí em seguida ele diz: mas há amizade que lhe aproxima de Deus. Eles são mais achegados do que irmãos. Onde é que eu vou encontrar esse tipo de amizade? No mundo, que vai me aproximar de Deus? Nunca. As pessoas que mais me aproximam de Deus são as pessoas que estão com o Senhor. Então, queira Deus que você tenha uma família toda de pessoas crentes. Queira Deus também que você não interprete o texto de maneira equivocada, como se Cristo, naquele momento, quando dá aquela resposta a Maria e aos seus irmãos, ele estivesse ali rejeitando a sua família. Isso é impossível. Eu vou lhe dizer por quê. Porque se Cristo rejeitar a sua mãe e os seus irmãos, ele peca. Porque a lei de Deus diz que ele deve honrar pai e mãe. Se ele desonra a mãe, logo ele peca. Se ele peca, então ele não pode morrer pelo meu pecado. Se ele não morrer pelo meu pecado, ele não é Cristo. Então, se Cristo não é santo, acabou a história. Nós vamos voltar para casa agora. Então, Cristo não rejeitou a família, não rejeite a sua, nem que ela não seja crente. É uma prova disso. Em João capítulo 19, versos 26 em diante, Jesus está lá, já na cruz do Calvário, prestes a morrer. Embaixo da cruz, Maria, olhando para o seu filho agonizando. Imagine o sofrimento dessa mãe. Do lado, João, a quem ele mesmo se diz, aquele discípulo que era amado pelo Senhor, discípulo amado, estava de lado da sua mãe. Então ele olha para João e diz: homem, eis aí a tua mãe. Ele olha para aquele homem e diz assim, aquela mulher diz: mãe, eis aí o teu filho. Em seguida, o versículo seguinte diz assim: e ele nunca mais se apartaram. Ele voltou para casa de Maria. Nunca mais se apartaram. Cristo cuidava da multidão, cuidava de um leproso que ele nunca viu, cuidava de todos que chegavam a ele. O texto lá de Marcos diz que ele estava dentro de casa tão oprimido, no capítulo 3, que nem comer ele conseguia. Quer dizer, ele cuidava de todo mundo e não cuidava de casa. Esse é um erro crasso. Jesus não cometeu esse erro. Ele cuidou da mãe dele até a hora da morte. Quando ela errou, ele repreendeu, mas cuidou dela até a hora da morte. Então nós devemos ter cuidado, irmão, para que nessa ânsia de viver em comunhão com a igreja não caia no outro erro. Esquecer a família, esquecer os de casa. Ainda que eles não conheçam o Senhor, é a família que Deus nos deu. Ainda que não pensem como nós, é a família que Deus nos deu. Então nós vamos cuidar até o último dia da vida deles.
Vamos honrá-los. Muito fácil, muito comum você ver pessoas que elas têm, né, duas caras. Né? Você vê uma pessoa que, para o de fora, ela é uma pessoa assim, prestativa, é uma pessoa educada, uma pessoa paciente, uma pessoa que é agradável. Mas em casa, é uma pessoa que não respeita ninguém. Isso é fruto da impiedade do coração, irmãos. Mas sabe o que é pior? É quando essa cena não se dá entre as pessoas do mundo, mas na família de Deus. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, filho do Senhor, você tem que viver como Ele. Você vai honrar seu pai e sua mãe até o último dia. E vai muito mais, né, ter paciência, amor e piedade com os de casa, como você tem com os de fora. Porque com os de fora você é assim, para mostrar que é muito bom. Mas o seu coração é revelado em casa. É revelado em casa. A família de Deus, ela é unida pela mesma fé. Mas não só isso. A família do Senhor, ela tem o mesmo objetivo: fazer a vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, a família do Senhor, ela é diversa, ao mesmo tempo que é unânime. Verso número 50 diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e irmã. Qualquer um que fizer a vontade. Em outras traduções você tem assim: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã, irmã. Veja que aqui você tem uma omissão de uma parte da família. José, nós já vimos que José provavelmente já tinha falecido. Então ele trata aqui da mãe, irmão, mas agora ele acrescenta, agora irmã. Porque no capítulo 3 você vai ver também que ele tem irmãos e irmãs. Mas o ponto central aqui dessa terceira aplicação sobre a família de Deus é que quando ele diz assim, todo aquele, veja, não é todo homem, não é toda mulher, não é toda criança, mas é como na expressão bíblica, do menor ao maior, todo aquele que ama fazer a vontade de Deus, aí está a família de Deus. A família de Deus, ela é conhecida pela fé, ela é conhecida pelo objetivo, mas ela é conhecida pela sua diversidade. Na família de Deus você tem o africano, você tem o europeu, você tem o brasileiro, você tem o japonês. É assim que é tratado lá em Apocalipse, todas as nações. Aí você tem um preto e você tem um branco, e você tem todas as cores possíveis. Aí você tem o rico e você tem o pobre. Aí você tem a classe média, você tem um empregado, concursado e um desempregado. Você tem empresário e você tem funcionário. A igreja de Deus é linda. Essa é a diversidade da igreja do Senhor. Não é aquela diversidade que nós vemos no começo de você querer mudar o princípio bíblico, inverter a ordem e depois dizer assim, agora que está sem ordem, nós vamos reorganizar, cada um faz o que quiser. Não, a família de Deus ela é diversa, mas ela é una. Ela sabe conviver verdadeiramente com essa diferença. E essa diferença não é naquilo que vai passar a lei do Senhor, que vai transgredir a lei do Senhor, mas é a diferença que Deus mesmo nos colocou. Ele nos colocou em diversas funções. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim no capítulo 5: vocês não deveriam se embriagar com vinho, mas com o Espírito Santo. Eu vou ensinar vocês como é que vocês vão se encher do Espírito Santo. Aí Paulo diz assim, é no culto, entre salmos, hinos, cânticos espirituais, vocês vão se enchendo ali no culto. Acabou o domingo. E agora? Aí ele olha para a mulher
tempo, assim como, graças a Deus, na nossa congregação, os filhos estavam lá, as crianças estavam lá. No capítulo 6, ele pode dizer: filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não irritem os filhos. Servos, trabalhem como trabalhassem sempre para o Senhor. Senhores, lembre-se que há um Senhor acima de vocês. Então você veja, todas as posições são contempladas na lei do Senhor e na igreja do Senhor. A família de Deus ela é diversa. Você tem funcionário e patrão, mulher e homem, rico e pobre. Todos estão na família do Senhor. Todos estão na família do Senhor. Unidos pela mesma fé, unidos pelo mesmo objetivo de fazer a vontade de Deus e unidos nessa diversidade. Mas, por fim, se há uma família de Deus, e se essa família é composta somente por aqueles que creem no Senhor, os que não creem fazem parte de quê? Abra comigo na primeira carta de João, capítulo 3, por favor. Verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Veja, ele está explicando agora a perspectiva da santificação. Aí, de um momento para o outro, ele muda a linguagem. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João está dizendo assim: filhinhos, vocês não compreenderam ainda? São duas as famílias do mundo. Ele diz: tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que você vai distinguir um e outro? Os filhos de Deus amam a palavra de Deus e não vivem no pecado. Como vivem os filhos do mundo? Vivem no pecado. É só isso? Não. Há uma inimizade entre a família de Deus e a família de Satanás. Por quê? Porque Satanás desde o princípio é assassino. Veja só, ele combinou a família de Deus no Novo Testamento com a família de Deus lá do Éden. Dali saíram duas famílias: a família de Deus e a família dos demônios. Então ele diz, porque a mensagem é essa: Caim matou Abel. O que é isso? O que é isso, Caim matar Abel? A família do diabo tentando acabar com a família de Deus. O que é que aconteceu lá em Gênesis, a partir do capítulo 4? Caim matou Abel, Deus suscitou 7.
27, voltou-se a invocar o nome do Senhor. Aí você tem capítulo 4 e capítulo 5. A família de Caim, descendente de Caim. Família do diabo. Mas Caim não era filho de Adão. Mas Adão só vem no capítulo 5 a sua descendência. Família do diabo, família de Deus. Dali, essas duas famílias vão seguir. Nunca vai haver uma harmonia entre as duas famílias. Uma é oposta à outra. Então, até hoje, a nossa família, a família da aliança, ela vive em oposição à família desse mundo, que é filha do diabo. Qual a implicação de todas essas verdades para a minha vida? Veja só, quando você sofre tribulação, perseguição e algum tipo de injúria por conta do nome de Cristo, não é a você pessoalmente que aquele indivíduo tem raiva e quer lhe fazer mal. É como Caim, ele quer destruir a igreja. Quando você, de alguma maneira, é ironizado pelo mundo, não é contra você o ódio, mas é contra o Deus da nossa família. O que é que faz um filho quando de alguma maneira é violentado? Ele chama o pai e pede auxílio. Graças a Deus que na família do Senhor nós temos o auxílio do nosso pai. Uma família tão gloriosa que é ligada pela mesma fé, pelo mesmo objetivo e vive numa união diversa, fazendo diferença entre nós e o mundo, a família de Deus e a família de Satanás. A pergunta então é: qual família você faz parte? Você é da família do Senhor ou você é da família do diabo? A família do Senhor são todos aqueles que, ligados pela mesma fé, têm prazer na lei do Senhor e amam viver em união com os seus irmãos. Que indicativo maior nós teremos de viver em família? Veja, preste atenção nisso. Quando o pai de família quer reunir os seus filhos e noras e esposa, ele promove ali uma refeição. A refeição. Vai sentar ali na mesa o pai, a mãe, os filhos, as noras, os netos, a família reunida. Como é que Deus mostra para o mundo quem é a família dele? Ele coloca pão e vinho sobre a nossa mesa e diz assim: vinde, bendito do meu Pai, e ceai comigo. É possível que você seja crente do Senhor e esteja ainda longe da mesa do Senhor. A Bíblia não nega essa possibilidade, mas a Bíblia nega que você permaneça como filho de Deus e longe da mesa. Filho de Deus e longe da mesa. Isso é impossível. Se por algum motivo você está longe do Senhor, seu caminho tem sido distante do Senhor, você foi afastado da mesa do Senhor, ou você creu e nunca professou a fé no Senhor, é chegada a hora de declarar qual família você faz parte. Você é da família de Deus? Busque imediatamente o batismo, a entrada na aliança, para que você se sente no meio do povo de Deus. Porque se você não se sentar nessa mesa, Paulo, que apresenta no capítulo 11 a mesa do Senhor, apresentou também no capítulo 10 a mesa dos demônios. Em qual mesa você vai sentar? Com o Pai Celeste, com o nosso irmão primogênito, o Senhor Jesus Cristo, ou vai se assentar à mesa com os demônios? Duas famílias, duas casas,
Aonde você vai morar na eternidade? Que Deus nos ajude a morar na casa do Senhor, com a família eleita do nosso Deus. Amém.